E é por isso que um neurolictor de meia calça é heresia! Opa, perdão, já estamos gravando. Bem-vindos ao Fogo da Galáxia! O mais novo quadro do canal que não tem compromisso nenhum com a veracidade, credibilidade ou acurácia das informações aqui expostas. Porque se nem a companhia que é dona do jogo se importa, eu é que não vou me importar. Eu me chamo Arthur e eu já passei tempo demais lendo sobre Warhammer quando eu devia ter lido os livros da faculdade. E nesse novo quadro a gente vai explorar o universo de Warhammer 40k e, seguindo as palavras de Horus, deixaremos a galáxia queimar. Queima, Kengará! Mas quem é Horus? Vem comigo que eu te conto. Pra quem já viu o nosso podcast Ratos de Chifre, já sabe que Warhammer é um caos absurdo. Ironicamente, a única constante dentro da franquia são os deuses do caos. E enquanto em Warhammer Fantasy eles estão relacionados com os ventos da magia, em Warhammer 40k eles estão relacionados com a psique mortal e todos os poderes que elas podem trazer à realidade, incluindo os chamados Psykers. E é justamente sobre um Psyker muito específico que a gente vai falar hoje. Ele mesmo, o pior pai da galáxia, o Anátema, apodrecendo há mais de 10 mil anos em seu trono dourado. Rufem os tambores para o nosso Senhor Salvador, o Deus Imperador da humanidade. A principal facção em Warhammer 40k é o Imperium of Man, o Império dos Homens ou o Império da Humanidade, e não tem como falar sobre o Império da Humanidade sem falar sobre o Deus Imperador da Humanidade. E digo mais, não tem como falar sobre os garotos propaganda de Warhammer 40k, os fuzileiros do espaço, os Space Marines, sem falar sobre o Deus Imperador da Humanidade, porque foi ele que criou os Space Marines. Mas vamos por partes, como diriam os Night Lords. Começando pelo começo, o que eu diria se a gente soubesse exatamente quando o Imperador surgiu? Não se tem um ponto claro sobre a origem ou como foi criado o Imperador da Humanidade na história da humanidade. Sim, eu sei, meus nerdolas de plantão, existe a origem original dele, que era um monte de xamãs neolíticos empilhados um em cima do outro. Vamos manter o canon moderno, ok, seus hereges? A história registrada do Imperador começa pelo 29º milênio, logo após o que ficou conhecido como a Era do Conflito. A humanidade já estava espalhada pela galáxia. A gente já tinha várias colônias ao longo de toda a Via Láctea. Mas, devido a certos acontecimentos, a viagem mais rápida do que a luz ficou impossibilitada. Então, todas essas colônias, todos esses sistemas já colonizados começaram a ficar isolados uns dos outros. E então surgiu o que ficou conhecido como a Era do Conflito. Neste momento, surge das sombras da história uma figura titânica, o mais poderoso Psyker da história da humanidade. Vestindo uma armadura dourada e brandindo uma espada flamejante, ele lidera uma guerra de unificação na Velha Terra, criando armas e o protótipo dos Space Marines. Ele cria os Thunder Warriors. Esses soldados modificados biologicamente através de implantes e tratamento genético e cirurgias eram muito maiores, muito mais fortes, muito mais eficientes que qualquer ser humano comum. Mas, devido ao procedimento ainda não aperfeiçoado, eles também ficavam muito instáveis, mentalmente instáveis, devido tanto aos procedimentos quanto aos horrores da Guerra de Unificação. Finalmente, ao final das guerras de unificação, o Imperador se torna o único soberano no planeta Terra. E, em agradecimento aos Thunder Warriors pela contribuição na guerra, ele mata todos eles. Lembrem-se, amigos, na escuridão sinistra do 41º milênio, existe apenas a guerra. E a gente nem chegou lá ainda. Para reunificar a galáxia, o Imperador não podia contar com os Thunder Warriors. Além de instáveis, eles não eram voltados para nada mais do que batalha. E
para reconquistar o Império, ele precisava de soldados que conseguissem fazer mais do que apenas lutar. Então, com a ajuda dos Adeptus Custodes, seus leais guarda-costas dourados, também modificados, mas dessa vez com o próprio genoma do Deus Imperador, ele transforma todos os Thunder Warriors em camiseta de saudades. Ele ia precisar de soldados melhores do que os Thunder Warriors. E mais do que isso, ele ia precisar de generais para comandar esses soldados. Ele dá início então a um projeto nem tão secreto, o Projeto Primarca. Em uma situação atribuída ao Deus Imperador, ele disse: "Eles serão meus filhos, e dentro deles viverá a esperança de uma humanidade unificada. Eles terão a força para prevalecer não somente quando a vitória estiver a fácil alcance, mas também quando parecer inatingível, mesmo quando a perdição cobrir tudo ao redor como uma mortalha. Nestes tempos de escuridão, meus nobres filhos irão brilhar mais do que tudo." Os 20 primarcas seriam guerreiros, comandantes e governantes, feitos para unificar e reger a humanidade ao lado do Imperador. Eles seriam carismáticos, poderosos, e cada um deles iria incorporar algum aspecto da guerra. Um deles seria um estrategista brilhante, outro seria especialista em táticas de terror, ainda outro seria especialista em fortificações e assim por diante. Dizem as más línguas que o Imperador deu o passo maior que a perna e barganhou com quem não devia. Ele ia precisar que os primarcas fossem diferentes dele, mas ainda assim igualmente poderosos. E na dimensão do Warp, ou Immaterium, tinha 4 amigos muito prestativos querendo ajudar. Os rumores dizem que ele fez um pacto com os deuses do caos. E debaixo dos montes Himalásios... Não, vocês não ouviram errado. Montes Himalásios. A Games Workshop só é canalha demais para usar o nome do lugar real, ao invés de fazer esse dever de casa copiado, só que não igual. Acontece. Enfim, debaixo dos montes Himalásios, o Imperador trabalhou no projeto. E, finalmente, quando todos os seus bebês estavam na proveta, os deuses do caos cobraram seu preço. A verdade é a seguinte: o Imperador é conhecido pelos Daimons do Caos como o Anátema, porque ele é singular a maior ameaça ao caos que existe. Caso ele cumprisse os seus objetivos, a ordem absoluta iria reinar na galáxia. E estudos avançados de linguística nos dizem que a palavra ordem se opõe à palavra caos. Vocês estão vendo onde eu quero chegar. Os poderes ruinosos então abriram portais Warp e lançaram os filhos do Imperador ao redor da galáxia inteira nos seus mais remotos cantos, tal qual uma vintena de Clark Kents com anabolizantes radioativos. E daí o Imperador ficou de calças na mão, lá passando frio no Tibete. Ele viu que ele não tinha tempo a perder. Ele precisava lançar o que ficou conhecido como a Grande Cruzada, que foi a empreitada onde ele reunificou a humanidade, e para isso ele ia precisar da ajuda de uma turminha bem peculiar. Em Marte, durante a Era do Conflito, devido ao isolamento e ao clima inóspito do planeta, os habitantes do planeta ficaram muito dependentes de tecnologia e maquinário. Tão dependentes que os técnicos responsáveis por esse maquinário começaram a ser vistos como figuras religiosas. Então, depois de 5.000 anos de isolamento, um bando de nerdola de engenharia... Normally I'd want to run an EEG on him, but the machine isn't working. It's worse than I feared. What is it? I'm afraid your son has the knack. The knack? The knack. It's a rare condition characterized by an extreme intuition about all things mechanical and electrical, and utter social ineptitude. Can he lead a normal life? No. He'll be an engineer. No! There.
yourself. Criou o chamado Culto Mecânicos de Marte, uma religião onde eles veneram o deus máquina. E, com o auxílio dos espíritos das máquinas, que não são inteligência artificial, porque inteligência artificial é heresia, eles continuaram a fazer a manutenção da tecnologia e eles são singularmente o maior acumulado de conhecimento tecnológico da história da humanidade, do que conseguiu se salvar da era de ouro da tecnologia. Para fazer a Guerra da Grande Cruzada, o imperador ia precisar dessa tecnologia. Então ele fez uma aliança com o culto de Marte e, simbolizando essa aliança, o símbolo imperial seria uma águia dourada de 2 cabeças, a Áquila Imperial. Mas eu faço uma pergunta para vocês agora. Considerando tudo que eu contei, o imperador parece para vocês alguém devoto, religioso, uma pessoa de fé? Errado! Esse infeliz é o fundo da craca de um fórum ateísta no 4chan. Ele tem um desdém, um desprezo quase cômico por qualquer superstição ou religião, o que deixa tudo muito mais engraçado quando tu descobre que a aliança com Marte em parte se deu porque, vendo o trabalho dele com os primarcas, o culto de Marte reconheceu ele como o Omnissaia, o Messias do Deus Máquina. E fica mais engraçado ainda tu saber que ele é ateu quando se vê o que o Império se tornou depois que ele foi colocado no Trono de Ouro. Já já a gente chega lá. Buenas! Ele finalmente tinha todas as peças no lugar. Ele tinha legitimidade como governante por ter reunificado a Terra, o planeta natal da nossa espécie. Ele tinha a tecnologia necessária para criar naves e para viajar através do espaço. E, por fim, e não menos importante, ele tinha os soldados para essa empreitada. Ele tinha os Space Marines. O imperador disse: eles serão meus melhores guerreiros. Estes homens que doam a si mesmos a mim, como argila, eu irei moldá-los, e no fogo da guerra eu irei forjá-los. Eles terão uma vontade de ferro e um corpo de aço. Com grandes armaduras eu os vestirei, e com as mais poderosas armas eles serão equipados. Eles serão intocados por praga ou doença. Nenhuma enfermidade os irá marcar. E eles terão tais táticas, estratégias e máquinas que nenhum inimigo poderá superá-los em batalha. Eles são meu bastião contra o terror. Eles são os defensores da humanidade. Eles são meus Space Marines. E eles não conhecerão nenhum medo. Os primarcas podem ter se perdido, mas a arquitetura genética deles não. Usando agora um processo mais refinado do que aquele utilizado para criar os Thunder Warriors, o Imperador começa a criar suas 20 legiões de Space Marines. O plano era, à medida que ele fosse reconquistando a galáxia e recuperando seus primarcas, cada primarca tomaria controle da sua respectiva legião. A Grande Cruzada se inicia e os povoados humanos ao longo da galáxia são, por sua livre e espancada vontade, forçados à conformidade imperial de acordo com a verdade imperial. A verdade imperial é a filosofia criada pelo Deus Imperador que dita que a Via Láctea é por direito apenas dos seres humanos, ela é pertencente aos seres humanos. Ou seja, espécies alienígenas, os chamados Xenos ou Xenos, seriam subjugados, mortos e escravizados. Qualquer semelhança com acontecimentos atuais no mundo real é mera coincidência? Bom, o primeiro primarca a ser encontrado foi ninguém mais, ninguém menos que Horus Lupercal, dos Luna Wolves, os Lobos da Lua, que
eventualmente seriam os filhos de Horus na heresia de Horus. Um a um, todos os primarcas foram encontrados, mas 2 legiões foram apagadas da história pelo Imperador, pelo maior crime que eles poderiam ter cometido neste universo. As miniaturas não estavam vendendo muito bem. A ideia da Games Workshop com 2 dessas legiões e 2 desses primarcas era que eles tivessem as suas identidades e histórias em aberto para que os próprios jogadores pudessem criar a sua legião. Mas não teve uma boa adesão, então, de acordo com a lore, de acordo com a história, eles foram apagados tanto da história quanto da memória coletiva por um crime indescritível. Qual foi o crime? Sim. E, infelizmente, o Imperador não tratou muito melhor os filhos que sobraram. Todos eles eram grandes guerreiros em seu próprio direito, poderosos, carismáticos e orgulhosos. Então, conflitos e duelos entre eles e as suas legiões era só mais uma segunda-feira. O único que conseguia unificar e liderar eles era ninguém mais ninguém menos que Horus. Ele era o único que todos seus irmãos tinham alguma confiança ou carinho. E, por isso mesmo, o Imperador nomeou ele Mestre de Guerra, enquanto o próprio Imperador se retirou novamente para os Montes Himalásios e começou um novo projeto. Voltando um pouco, rebobinando a fita, vocês lembram quando eu falei que os deuses do caos moram numa dimensão chamada Warp? Pois é. Em 40K o inferno é real e é através dele que se faz viagens mais rápidas do que a luz. O Warp, ou Immaterium, é uma dimensão que contém todos os sentimentos, os pensamentos e as almas das criaturas mortais, bem como as crenças e os conceitos abstratos. Então ele é uma dimensão sem formas ou distâncias físicas fixas. Então é uma dimensão que também torna o abstrato material e o material abstrato. E os deuses do caos não são nada mais, nada menos do que características da psique mortal coalescidos em entidades muito ambiciosas e sanguinárias. Para manter unificado o Império de proporções galácticas, não tem como ficar sem viagem mais rápida do que a luz. Só que se, digamos, ir daqui até o sistema solar vizinho, passando pelo inferno e sendo atacado por demônios já é um problema, imagina cruzando uma galáxia inteira. É daí que surge o projeto Webway Imperial. A Webway, ou o Caminho das Teias, era uma dimensão à parte criada por uma raça Xenos antiga chamada Aeldari. Elfos espaciais. E era uma dimensão que permitia a viagem mais rápida do que a luz, sem os riscos associados com o Warp. Então, se o Imperador completasse esse projeto de uma Webway própria do Império, era fim de jogo para os deuses do caos. Mas os deuses do caos não são nada senão ardilosos e o Imperador não é nada senão um pai abusivo ou negligente. Depende para qual dos filhos tu pergunta. Quando os primarcas foram espalhados pela galáxia, não se sabe se por acaso ou se planejado pelos deuses, mas eles caíram, alguns deles na verdade, caíram em planetas que iriam fomentar certas características. Isso, e o Imperador achou uma brilhante ideia manter a existência dos deuses do caos um segredo. Já se sabia da existência dos Daimons, dos Psykers e do Warp. Mas no Conselho de Nicaea foi proibido qualquer estudo mais aprofundado sobre essas questões e qualquer utilização dos poderes Psykers. O que permitiu os deuses agir do jeito que eles gostam, em segredo.
Ao longo dos anos da Grande Cruzada, o imperador semeou e cultivou rancores e desavenças com alguns de seus filhos. 9 deles, para ser mais exato. Enquanto alguns filhos ele tratava com respeito e orgulho, outros ele usava meramente como ferramentas ou tratava como estorvo. Podem perguntar para Conrad Curse, dos Night Lords, Aurelian Orgar, dos Worldbearers, e Engron de Nuceria, dos World Eaters. Mas vocês já devem saber quem foi o fósforo que explodiu o posto de gasolina. Eles não chamam de heresia de Horus porque foi o Engron que liderou. Isolado e abandonado pelo papai, Horus ficou sobrecarregado com as responsabilidades de mestre da guerra e ficou vulnerável à influência dos deuses do caos, eventualmente traindo e declarando guerra ao Império. Horus Lupercal disse: "Eu nunca quis isso. Eu nunca quis avançar com minhas legiões. Juntos nós banimos a ignorância da velha noite, mas você me traiu. Você traiu a todos nós. Você roubou o poder dos deuses e mentiu para seus próprios filhos. A humanidade tem apenas uma chance de prosperar, e se você não irá tomá-la, eu irei. Que haja guerra, dos céus da terra até a fronteira da galáxia. Que os mares fervam, que as estrelas caiam. Mesmo que me custe até a última gota de meu sangue, eu verei a galáxia livre mais uma vez. E caso eu não puder salvá-la das suas falhas, meu pai, então que a galáxia queime." É fogo na galáxia, minha gente! Começa a heresia de Horus, e o Ministério do Caos veio cobrar a pensão que o Imperador não pagou. Tem mais de 30 livros na série da heresia de Horus. Eu poderia fazer um vídeo sobre cada um deles, mas esse aqui já está longo o suficiente, então vamos nos ater aos fatos. O Império então se divide em 2. 9 legiões traidoras e 9 legiões leais ao Imperador. O Imperador estava debaixo dos Montes Himalásios, em seu laboratório no Tibete, construindo o Trono Dourado. É a interface que daria acesso à humanidade ao caminho das teias, ao Webway Imperial. Mas, por uma borrada do nosso menino Magnus, que nunca fez nada de errado, ele é atacado por demônios. Demônios começam a invadir o laboratório do Imperador e, para impedir essa invasão e essa incursão demoníaca na Santa Terra, na Velha Terra, o Imperador se vê obrigado a sentar no Trono de Ouro e utilizar todo seu poder psíquico para proteger a Terra dos demônios e manter vivo o Astronomican, que é o equivalente a um farol dentro do Immaterium, dentro do Warp. Ele é algo que usa o poder psíquico do Imperador para dar um ponto fixo em uma dimensão onde não existem pontos fixos. Ele dá um ponto de referência para que os capitães das naves espaciais possam se guiar para fazer suas viagens através do Immaterium. E então o Imperador se vê preso nessa situação, sem poder chefiar a heresia, a guerra contra Horus. Então, sobrou para os seus filhos leais batalharem e liderarem a guerra contra Horus, enquanto ele se via preso ao trono. Na batalha final, que ficou conhecido como o Cerco à Terra, o Imperador pediu ao seu fiel conselheiro durante todos esses anos, Malcador, o Sigilita, também um Psyker poderosíssimo por seu próprio direito, que tomasse seu lugar no trono apenas por tempo suficiente para que o Imperador pudesse subir até a nave mãe de Horus, a Espírito Vingativo, e confrontar o seu filho traidor. Ele levou consigo também o seu segundo filho favorito, o primarca Sanguinius, dos Blood Angels. Na batalha que se sucedeu, Sanguinius foi morto por Horus e o Imperador foi mortalmente ferido antes que ele pudesse despachar o traidor. Que foi dessa
Para melhor ou pior, dependendo de para quem tu pergunta, porque considerando que não só o Imperador destruiu o corpo físico de Horus, ele também obliterou a alma de Horus da existência. O Imperador então retorna agora ao Trono Dourado, inválido e moribundo, e antes de ser colocado no trono, ele faz um último decreto. Ele reintitula Malcador o Sigilita como Malcador o Herói, porque ele se sacrificou e morreu sustentando o trono enquanto o Imperador lutava. Então, finalmente o Imperador é colocado na posição em que ele se encontra nos dias de hoje. O que era para ser a libertação da humanidade das garras do caos, vira apenas um leito de UTI glorificado, onde 1000 Psykers precisam ser sacrificados por dia para manter a carcaça de um Deus Imperador viva. Após o cerco à Terra e a vitória final sobre os traidores, o Palácio Imperial viria a se tornar uma tumba faraônica de um governante morto-vivo. Apenas os seus leais adeptos custódios, os Guerreiros Dourado e os seus filhos leais teriam acesso à Sala do Trono. Ao longo dos próximos milênios, um a um, seus filhos iriam morrer ou desaparecer. E as legiões de Space Marine seriam divididas uma a uma para que nada como a heresia de Horus pudesse ocorrer novamente. O governo do Império, lenta, mas inevitavelmente, se transformaria no pior pesadelo do Imperador. Uma teocracia fanática, religiosa e zeolotista que luta pela glória do Deus Imperador, que se sacrificou e se sacrifica até hoje para que eventualmente a humanidade possa reclamar a galáxia que é sua por direito. Ser um humano nestes tempos é ser um entre incontáveis bilhões. É viver dentro do mais cruel e sangrento regime imaginável. Estas são as histórias destes tempos. Esqueçam os poderes da tecnologia e da ciência, pois há muito que foi esquecido para nunca mais ser reaprendido. Esqueçam a promessa de progresso e entendimento, pois na sinistra escuridão do 41º milênio existe apenas a guerra. Não há paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de carnificina e matança. E acima de tudo isso, as gargalhadas de deuses secretos. Este foi o primeiro vídeo do Fogo na Galáxia! E se gostaram, por favor, curtam, sigam, compartilhem, e se querem algum vídeo sobre alguma parte específica ou se tiveram alguma dúvida sobre o Warhammer 40k, lança aqui nos comentários. E não se esqueçam, crianças, se a galáxia não pode ser salva, que ela queime. Até a próxima!